E aí, queridos rubro-negros, bem-vindos a mais uma reação do nosso Flamengo. É verdade, fãs de esportes. E a gente vai começar falando de Flamengo e de renovação do Filipe Luís com o Flamengo. Inclusive, matéria do próprio Pedro Ivo Almeida. E aí, o que será que vai acontecer? O Filipe Luís e o Flamengo discordam de pagamentos, auxiliares travam a renovação, o clube tem pressa para resolver esse caso e nós vamos explicar para vocês a que pé anda essa renovação do Filipe Luís. Pedro Ivo, vamos lá então falar um pouquinho sobre esse imbróglio. Já era para ter resolvido. Começou a se complicar essa história. Já era para ter resolvido, Marcelo, e a gente precisa até voltar alguns meses para a gente entender. O Filipe Luís, ele hoje é um treinador de um tamanho muito diferente do que era ali do meio do ano, pós-mundial de clubes até. O Filipe Luís hoje é um treinador, é uma figura que venceu tudo que podia dentro de campo e um treinador que venceu também a maior parte dos títulos que disputou dentro de campo. Ele tem Copa do Brasil no passado, ele tem Supercopa desse ano e ele passou a ter uma Libertadores e um brasileiro também. A diretoria gostaria de ter renovado já esse contrato antes, certo? Do fim da temporada. Sim. Entendia que seria um preço absolutamente diferente se fosse para negociar depois de um técnico campeão de Libertadores e de Campeonato Brasileiro. Ele sabia disso também, por isso pediu para pensar só depois da temporada. Chegou o final da temporada, aí a coisa começa a emperrar, porque a diretoria entendia que valia um dinheiro, o Filipe entendia que tinha que haver uma valorização, conseguiu chegar a um denominador comum, algo ali na casa um pouco acima dos 2 milhões de reais por mês, que era também o que custava, por exemplo, a comissão técnica do Tite, então não é um valor novo para uma realidade de Flamengo. Só que onde mora o impasse? A diretoria do Flamengo quer que o Filipe, como já vinha fazendo anteriormente, tire desse montante total a remuneração de 2 pessoas que integram a sua comissão técnica, que é o preparador físico Diogo Linhares e o auxiliar Ivan Palanco. Por que a diretoria quer isso? Porque quando o Filipe topa iniciar o trabalho como treinador, ele tira de parte do seu vencimento para pagar a esses 2 profissionais, porque entendia que era muito importante tê-los ali no início de começo de trabalho, ali de trabalho no time profissional do Flamengo, então ele topa tirar um pouco dele para ter esses caras ali que lhe davam suporte, e a diretoria quer manter esse tipo de modelo. Sim. Olha, eu te pago um valor total e você paga a esses 2. Alguém pode perguntar, ué, mas e o Rodrigo Caio? Não, o Rodrigo Caio é funcionário do Flamengo, e outros funcionários também são funcionários do quadro fixo, da comissão técnica fixa do Flamengo. Então, o Filipe Luís, o que ele deseja? Que a diretoria não faça ele tirar do montante total dele essa grana para pagar os seus auxiliares. Ele quer que a diretoria negocie caso a caso, do Ivan Palanco e do Diogo Linhares. E o Filipe entende que é um montante que não é nada exorbitante, que representaria também uma valorização a esses profissionais que estiveram ali com ele, foram campeões também nesse pouco mais de um ano. E agora, trazendo informação dentro do Sport Center, que a gente tentava checar a informação um pouco antes aqui do jornal começar, a gente está falando de um montante ali de pouco menos de 400 mil reais por mês brutos, entre 300 e 400 mil, ali quase chegando a 400 mil, um montante bruto para remunerar esses 2, não é individualmente, somados os 2, um montante bruto de quase 400 mil reais a mais do que foi oferecido ao Filipe Luís, que é um pouco de mais de 2 milhões para 2 milhões e meio, então, o montante da girando em torno disso, não exatamente, mas um valor bruto ali de 400 mil, pouco menos de 300 mil líquidos para dividir entre esses 2 profissionais. O Filipe e seu staff entendem que isso é o valor que cabe no orçamento do Flamengo, que não pode ser isso que vai impedir o acerto. O Flamengo, por sua vez, entende que já esticou a corda até onde deu. Então tem esse impasse, e acredito que não seja um impasse que vá se arrastar muito, Marcela, porque a diretoria quer resolver isso antes do dia 31, Sim. ou seja, no máximo até segunda-feira, 31 na quarta-feira, então segunda-feira de 19 amanhã, segunda-feira seriam ali os 2 dias do prazo final para tentar resolver. Há quem diga que é um cabo de guerra ali, sabe, complicado de se resolver. Há quem diga que o Flamengo não vai abrir mão ou as partes não vão perder esse vínculo por conta desse montante que eu citei agora dos 2 profissionais. Agora, o fato é, a negociação se arrasta. A negociação se arrasta, o impasse está na mesa e o desgaste não é bom para as partes. Quando você conversa com suas fontes, você sente mais para assinar ou para um desfecho ruim para o Flamengo e também para o Filipe? Porque a gente sabe, o Filipe agora vai trabalhar onde? É muito início de carreira, mesmo ele sendo muito vencedor desde já. Marcela, é até pretensão demais da minha parte até chegar aqui para o torcedor do Flamengo e falar, eu acho que está mais para isso, eu acho que está mais para aquilo. Ontem à noite, por exemplo, durante o dia, ontem, sexta-feira,
eu tinha uma impressão que a coisa estava um pouco mais travada. Hoje, ao longo do dia, conversando com as pessoas, eu acho que andou um pouco mais, mas tem esse impasse. Amanhã, como é que as partes vão acordar? Quem vai topar ceder? Quem não vai topar ceder? Se o empresário vai abrir mão de parte da comissão, Felipe vai ceder um pouco mais, Flamengo vai ceder um pouco mais, não sei afirmar. Ontem, acho que estava num cenário um pouco mais negativo para quem deseja a permanência do Felipe. Hoje, talvez, a coisa andando um pouquinho, mas é bom saber. Ainda existe esse entrave, ainda existe essa ponta que precisa ser desamarrada. Não é uma negociação simples. Bom, e hoje está acontecendo o Jogo das Estrelas, acabando, inclusive, neste momento. E por lá passaram o Jorginho, passou o Léo Ortiz também. Eles conversaram com a nossa reportagem e falaram sobre o Filipe Luís. Eu tô tentando dar uma desligada, principalmente agora na época de Natal, desligar um pouco o celular, tentar curtir realmente as férias. Mas lógico que a gente sabe do que acontece e muita gente pergunta também se a gente sabe de alguma coisa e eu não sei de nada. Lógico que eu torço para que ele fique pelo ano que ele fez, desde que ele chegou, né? 1 ano e, 5 meses, não sei quanto tempo que ele está, mas desde o início sempre foi um grande trabalho, um cara que acreditou no meu trabalho, que põe um jogo que encanta. Eu acho que a torcida do Flamengo gosta muito, combina muito com o estilo do clube. Então a gente espera que ele continue, né? Mas acho que essas negociações aí passam muito por ele e pela direção, e a única coisa que a gente pode torcer é para que ele continue. Acredito eu que com certeza com a possível permanência dele já é um trabalho que já tem um trabalho de 1 ano junto, 1 ano e alguma coisa. Então se chega alguém novo é tudo diferente, você tem que entrar na dinâmica nova de um treinador, dos pedidos do treinador. Então é algo que é novo, né? Então você não pode garantir que vai ser assim. Você não sabe, é um ponto de interrogação. Então acredito que a diferença é essa. Bom, nós temos aí, então, o Flamengo desde a estreia do Filipe Luís, 93 jogos oficiais, com 58 vitórias, 23 empates. Mas eles dando a entrevista, pressiona ainda mais a diretoria, Pedro. Marcelo, acho que a diretoria sabe que tem um abacaxi grande para descascar, um problema para resolver, porque a gente está falando de um ídolo. E você não abre mão, você vai precisar de uma história muito bem contada, caso você não fique com esse treinador. Acho que é por isso que fica tanto esse jogo de versões. Pediu tanto, não pediu, o impasse é esse, mas o Flamengo já procurou, ele virou as costas lá atrás, o preço está na mesa, não dá para pagar mais, responsabilidade, ninguém é maior que o Flamengo. Fica esse jogo de versões, essa guerra de narrativas, porque para o Felipe é complicado explicar por que não toparia seguir, que valor é esse que ele acha que deveria receber. E para o Flamengo também é complicado por que não conseguiu sentar na mesa e chegar num denominador comum com alguém tão valorizado e tão importante para a história do clube. Acho que as duas partes perderiam. O Felipe teria que sair para um trabalho do zero e o Flamengo também teria que buscar um treinador para começar um trabalho do zero, e é muito difícil chegar para um trabalho do zero no Flamengo. Todos os treinadores da história recente que chegaram para começar esse trabalho do zero tiveram problemas em algum aspecto. O Felipe ele vai muito bem porque, além do conhecimento técnico que ele demonstrou ter com esses 5 títulos, com esses 70% de aproveitamento, quase 100 jogos, é um cara que entendia muito bem a dinâmica interna do clube, e a dinâmica interna do Flamengo não é simples. Então ele conjugava esse entendimento interno, esse entendimento tático, esse entendimento do ambiente, esse peso com o elenco, com torcida, com tudo mais. É difícil você buscar isso no mercado. Eu acho que ele está no papel dele, de querer essa valorização, saber o que ele representa. E o Flamengo agora vai começar a fazer conta para entender qual é o desgaste, se é um desgaste muito grande ter que abrir mão, se não é um desgaste, se de fato esse valor, acima ali para os auxiliares, não cabe no orçamento, não cabe porque ele entende como Flamengo. Agora, não vai ser um desfecho fácil de novela, não. Tá certo, então. Veremos o que é que vai acontecer. E lembrando, né? Dinheiro o Flamengo tem. Vamos lá para o assunto principal do vídeo agora. Por que o Flamengo insiste tanto na contratação de Vitão? Eu vou trazer aqui as respostas para vocês, porque eu ouvi as respostas. Fiz essa pergunta a um dirigente do Flamengo e fiz um resumo aqui no meu roteiro para vocês. Primeiro, vamos falar da qualidade técnica do jogador. Isso na visão do Flamengo, tá? Vitão foi um dos melhores zagueiros no futebol brasileiro na temporada 2025 e também na temporada 2024. Nas 2 temporadas o Inter foi mal e mesmo assim o Vitão se destacou. Vitão é um jogador que o José Boto conhece, de outros carnavais. Para quem não sabe, o Vitão já passou pelo Shakhtar da Ucrânia. Em 2019 ele foi para lá. E ele foi para lá porque o José Boto, então chefe de scout do Shakhtar, digamos assim, ele quem encontrou o Vitão e levou o Vitão para o Shakhtar. Ou seja, o José Boto, atual dirigente do Flamengo, ele conhece muito o Vitão.
conhece todas as qualidades do Vitão, inclusive no dia a dia, como é o Vitão no dia a dia. Além disso, o Vitão tem 25 anos. Ele se encaixa ao perfil estabelecido pela diretoria do Flamengo para diminuir a média de idade. Vocês vão se recordar aqui, uma recente apresentação do BAP, presidente do Flamengo, aos conselheiros, ele falou: nós dificilmente vamos fazer contratações de jogadores acima de 26 anos, porque a ideia da diretoria é diminuir a média de idade do elenco. O Flamengo entrou em campo contra o PSG na final do Mundial com uma média de idade de 30 anos e o PSG com uma média de idade de 22 anos. Isso faz a diferença, não só em um jogo, mas faz a diferença na temporada inteira. Além disso, o Vitão tem poder de revenda. Se o Vitão faz uma boa temporada com a camisa do Flamengo, o valor dele dobra, sem sombra de dúvidas. Pela visibilidade que o Flamengo tem, pela dificuldade que os clubes têm em tirar jogador do Flamengo atualmente, porque o Flamengo não precisa fazer caixa com venda de jogador, não está desesperado, ou seja, senta à mesa podendo fazer exigências. E aí vai entrar também a parte financeira. Por que o Flamengo insiste em Vitão? Vamos lá, vocês vão se recordar que o Internacional deve ao Flamengo 4,7 milhões de euros pela situação do Thiago Maia. Vou fazer a pergunta para vocês, que a mesma pergunta que a pessoa do Flamengo fez para mim. Essa pessoa virou para mim e falou assim: Vene, você consegue me dar certeza que o Internacional vai pagar esse valor que eles devem? E se eles pagarem, quando o Flamengo vai receber? Guarda isso, guarda essa pergunta. Além disso, o Flamengo oferece ao Internacional 5,5 milhões de euros para ter o Vitão, mais 500 mil euros em meta por título. Se o Flamengo for campeão, não tem nenhum problema pagar 500 mil euros. Então, o Flamengo entende o seguinte: é melhor utilizar esse valor que tem a receber do Internacional e sabe-se lá se vai receber e quando vai receber, e tirar do caixa 5 milhões e meio de euros para ter um bom zagueiro de 25 anos, a não ter o zagueiro, ir ao mercado e precisar contratar um zagueiro do nível do Vitão, pagando mais, porque com certeza vai ter que pagar mais. Todo mundo sabe que o Flamengo, entre aspas, tem receita de bilhões, pode gastar à vontade, então a exigência para o Flamengo é sempre maior. Então o Flamengo prefere pegar esse dinheiro que tem a receber do Internacional e se livrar disso, e só tirar do bolso 5 milhões e meio de euros. E se for campeão, paga mais 500 mil. Ou seja, o Flamengo pode tirar do bolso só 6 milhões de euros e ter um jogador extremamente valorizado. Gente, a estratégia do Flamengo é correta. É correta. Ah, mas o Vitão não chegaria para ser titular. Quem te garante? Quem te garante? O Fabrício Bruno, quando chegou ao Flamengo na ocasião, não chegou para ser titular. Era o Pablo. Olha o que aconteceu. Gente, o Flamengo, se fechar com o Vitão, vai ter Léo Ortiz, Léo Pereira, Danilo e Vitão. Tá bom para vocês? Independentemente de quem seja titular. E assim, a temporada vai ser longa, gente. Eles vão jogar. Quando a gente fala titular, é apenas um resumo. Vai ter rodagem no elenco. Não teve na zaga esse ano por um erro de planejamento da própria diretoria, que não quer cometer o mesmo erro. Por isso está insistindo tanto em Vitão. Então, assim, faz total sentido a estratégia do Flamengo nessa insistência ao Vitão. A contratação ainda não dá para cravar que ele será jogador do Flamengo, porque tem um acerto ainda com o jogador. O Flamengo se acertou com o Internacional, aquela confusão danada. O Internacional deu ok para o Cruzeiro, negou o Flamengo, aí depois negou o Cruzeiro, agora dá ok para o Flamengo, e o jogador, que já havia conversado com o Tite, agora conversa com o Flamengo. Até o momento não dá para dizer que ele vai ser jogador do Flamengo, mas o negócio está bem encaminhado. É aguardar, mas assim, a estratégia do Flamengo nessa insistência ao Vitão faz total sentido. Você concorda, discorda? Eu quero a sua opinião também, porque para mim fez sentido. Depois de ouvir essas respostas do dirigente do Flamengo, quero ouvir de vocês. O que vocês acham? Tá certo? Eu particularmente acho que vai ser um bom reforço
para o setor defensivo, porque sites internacionais estão noticiando. O Spartak de Moscou fez 2 propostas pelo lateral esquerdo, Matias Vinha, que está fora dos planos do Flamengo. As ofertas foram de 3 milhões de euros, quase 20 milhões de reais, e 4 milhões de euros, quase 26 milhões de reais. Mas o Flamengo deseja receber 6 milhões de euros, quase 40 milhões de reais, e ainda manter 20% dos direitos econômicos do atleta. Bom, eu ouvi o Flamengo e ouvi também o empresário do atleta. Os dois negaram, disseram que não tem nenhuma proposta, inclusive nem o jogador iria para a Rússia. O jogador não tem a menor vontade de jogar no futebol russo, pelo menos foi a resposta que eu tive no Flamengo, a resposta que eu tive, que não chegou nenhuma proposta. Outro jogador que estão noticiando, inclusive essa notícia veio lá da imprensa gaúcha, que o Grêmio tem interesse em Everton Araújo. De fato tem mesmo, tem interesse, mas eles estão noticiando como se fosse compra, mas não seria compra. O interesse do Grêmio é por empréstimo, e o contato já foi feito com os empresários do atleta, que são os empresários da empresa Rock Nation, mesma empresa, uma empresa inclusive bem conhecida, mesma empresa do Hendrick, do Vinícius Júnior, Lucas Paquetá, entre outros atletas, só que o contato só aconteceu com os empresários do atleta. E eu perguntei ao empresário, vocês falaram com o Flamengo? Não, em nenhum momento, ou seja, não tem nem como o Flamengo saber, tem apenas esse interesse do Grêmio por empréstimo, mas os empresários ainda nem conversaram com o Flamengo. Acho muito difícil de o Flamengo fazer negócio. Não vai reforçar rival do futebol brasileiro, e o Everton Araújo ele terminou a temporada bem. E ele é de uma posição que o Flamengo, primeiro, provavelmente não vai ter Saúl, porque ele está com essa incógnita aí se vai passar pela cirurgia, se não vai. Mesmo que ele não passe pela cirurgia, vai ser um tratamento conservador que vai fazer ele ficar longe dos gramados por um determinado período. O De La Cruz é uma incógnita, o Jorginho é um jogador com idade avançada, terá aquele equilíbrio de carga com ele, tal como aconteceu desde quando ele chegou ao Flamengo. Então eu acho muito difícil que o Everton Araújo seja emprestado para o Grêmio, e eu acho um erro se o Flamengo topar fazer